Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renômero J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É, galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também da J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito que tá mais feliz que pinto no lixo, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vocês vão saber daqui a pouco o porquê dessa felicidade. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí mais uma semana sobre a J-League aqui no Renômero Podcast. E já deixo bem claro que isso é coisa do Elias, não tem nada a ver com essa história, mas a joia voltou, Elias. O Thiagão, eu vou contar uma história pra vocês, galerinha. Antes só palhaçada, colocando meu nome no meio ainda. Ele tem um poder parecido com aquele anime Shaman King, lá que se chamava os fantasminhas. Meu Deus, que anime. Só que no caso do Thiagão, ele faz o Shaman King do poder do videogame, porque ele ressuscita um jogador bosta do videogame, que do nada começa a jogar bem com ele. Aí do nada, na vida real, os caras começam a jogar bola. Não o caso do Kobayashi, no ano passado funcionou tão bem, né? Mas tudo bem, né? Esse ano deu certo. Shaman King, parabéns, cara. Você tá de parabéns. Diz a lenda, Elias, que parece que vai ter um... Não, diz a lenda não. Vai ter mesmo, foi confirmado, que vai ter um remake, né, de Shaman King. Eu lembro praticamente quase nada daquela primeira versão lá da Fox Kids, lá daquela parada lá. Então fica aí a nossa menção otaku da semana. Um remake, não devia nem ter saído primeiro, né? Mas, ainda mais em português, né? Que os nomes do era Raul, né? O negócio é bem random. Não dá pra falar nada, né? Oliver Tsubasa, né? É verdade, é o sujo no mal lavado, é verdade. E desse a gente gosta. Exatamente. Ó, galerinha, antes aqui de aprofundar na rodada 6 e passar o resultado da 5, que o Thiagão também ficou feliz. Sendai Consadole Sapporo ficaram no 2x2. O Kashima meteu 4x2 no Yokohama F. Marinos. Nosso querido Zago conseguiu comprar o pãozinho da semana por causa desse resultado aí. Ficou um pouco mais aliviado, mas esperou no mútil. Yokohama FC 1, Frontale 5. Nagoya 1, Saga 0. Kashiwarei Soru 3x2 no Shunan Belmari. Tokyo 2, Urawa 0. Gamba 2, 8x1. Kobe 3, Shimizu 0. Hiroshima 1, Cerezão 2. Eu cheguei a falar que o Nagoya venceu o Sagan. Eu tô meio caduco essa semana, Thiagão. Não, acho que você acabou pulando, mas o Nagoya venceu o Sagan por 1x0. Um joguinho bem show, de falar a verdade, né? Nossa, é que eu tô com o alemão na cabeça, né? O Alzheimer aqui tá complicado. Mas dá pra dizer, Elias, que os jogos de destaque, né, dessa rodada, eu acho que, claro, fica muito iminente a primeira vitória, né, do Kashima, né, nessa rodada 5, em cima, né, do Yokohama F. Marinos, que foi uma baita vitória, né? Um placar que foi construído logo do começo da etapa, né? O gol do Edinha, né, com assistência do Everaldo, mas o Marco Júnior conseguiu ainda na primeira etapa empatar, né, então aos 12 minutos, então o jogo tá bem parelho no começo da etapa. No segundo tempo, né, começou algumas modificações ali, pela parte do Yokohama F. Marinos, as coisas não deram tão certo nessas modificações, o time ficou um pouquinho mais exposto em algumas partes do campo, o ataque não funcionou tão bem, né, com as mudanças, né, entrou com a entrada do do Endo no lugar do Edgar Júnior, depois também saiu o Thiago Martins, entrou o Ito, né, entrou o Nayu, né, no lugar do Eric, a parte ofensiva. O ataque do Marinos, na minha opinião, perdeu um pouco de força, e aí, aos 58 minutos, o Edinha fez o seu segundo gol, né, na partida lá após receber o toque do Hirose, e para finalizar, né, a conta, né, já que a coisa tá bem complicada, o Everaldo faz o terceiro gol, né, fica 3x1, o jogo fica bem complicado pro Marinos. O Marinos que ainda nesse jogo conseguiria estar diminuindo com o gol do Marco Júnior, né, mas no final do jogo, aos 32, o Hirasaki vai lá e faz o último gol, o quarto do Kashima, dando aí numerações à partida, e a primeira vitória para o Zago e para a equipe. Então o Kashima jogou muito bem, e tudo que a gente falou, né, no último Renomaru, que ficaram com o começo do campeonato mais
mais complicado do Kashima dos últimos anos, pelo menos agora na rodada 5, o Kashima conseguiu a sua vitória. E Elias, só uma pergunta, por que você falou que eu fiquei feliz por causa da rodada 5? Eu não entendi também essa falácia de Vossa Senhoria. Porque a joia também marcou, né? Ah, verdade, já tava jogando genialmente desde essa partida, né? Então tem alguns jogos bem interessantes, né? Que rolou aí na quinta, né? O Frontale se mantinha invicto, né? O Gamba também venceu o Oita, que tem um começo de campeonato bem complicado. Shonan perde, né? Pro Cachorro Rei Sol. Foi um jogo bem interessante que eu consegui acompanhar. Elias, e o Urawa, né? Perdeu mais uma, né? Perdeu pro Tóquio aí, que dá uma complicadinha na tabela pro time de Saitama, que não começa 2020 muito diferente de 2019. São dois times que não andam bem das pernas já faz um tempo, né? O Urawa e o Kashima, a dupla, né? As maiores referências aí dos últimos anos. Então, Capenga tá complicado, hein? Pois é, no caso do Urawa, né, a gente percebe que bem, o time sabe fazer muito gol, mas a defesa é bem complicada, né, então a gente vai falar que são 2 derrotas consecutivas, né, o Tóquio tá tentando lá, né, claro, tá um pouco mais acima da tabela, mas o empate dessa semana que a gente falar foi bem duvidoso também, que deixou um sinal pelo menos de alerta, né, pros torcedores do FC Tóquio, e aí, claro, bastante coisa pra gente falar durante a rodada 6 que começa agora. Vou abrir a rodada 6 com o clássico de Yokohama. Aí depois você fala do teu amado. Ok. Cara, pessoal, esse que foi o placar mais mentiroso da rodada. Mas também aplicou-se aquela regra do quem não faz, toma, né? O Yokohama Marinos venceu de 4-0 esse jogo contra o Yokohama, mas foi muito, muito, muito injusto, né? O Yokohama fez uma boa partida, atacou, não teve medo, foi pra cima, mas o mais importante no futebol é o gol, né? E o gol não saiu. No primeiro tempo foram 2 bolas na trave, no segundo tempo teve outra bola. O nosso querido goleiro do Marinos fez uma excelente partida, o Kadikawa, né, Thiago? Pegou tudo que podia pegar, mas o azar reinou ali na equipe do Yokohama, né? Não à toa que o primeiro gol foi um gol contra, né? Nosso querido Táchiro, por uma infelicidade, desviou para dentro do gol. No começo do segundo tempo, o Marcos Júnior fez o segundo gol, que aliviou um pouco a pressão que o Marinos estava levando no jogo, né, Thiago? Assim como no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, partiu para cima de novo, chutava, e esse segundo gol deu um certo alívio para a equipe do Marinos. Mas mesmo assim, o Yokohama FC não desistiu, continuou indo para cima, mas o gol não saía. Martelou, mas acabou martelando o dedo, né, Thiago? Complicado. Aí o Endo marcou seu terceiro golzinho e o Edgar Júnior foi lá e fez o quarto. O segundo e o quarto gol do Marinos em posições um pouco suspeitas, né, Thiago? Não sei se foi pelo ângulo de visão que nós temos os lances, mas foram meio estranhos esses 2 gols aí dos brasileiros. Teve eu fiquei revendo depois, né? Até antes de a gente começar o programa, eu tava revendo os lances com você. Eu achei que no gol do Marcos Júnior, ele não tava impedido, né? Tem ali, claro, um movimento um pouco de cabeça à frente, mas acho que o tronco e a parte do corpo, né? Que eu acho que a parte mais importante que dá o impedimento, ele tava na mesma linha do defensor ali. Apesar que tinha, assim, um ou outro jogador do Marinos à frente, mas como eles não participaram do lance, não tiveram nenhuma participação, não aplica a regra de impedimento, mas o segundo gol do Edgar Júnior, aí realmente a câmera meio confusa, né? Até repeti algumas vezes, mas eu também fiquei nessa dúvida. No entanto, Elias, mesmo que um dos gols tivesse sido impedidos, como não tem o VAR, né, nessa temporada, né, como a maioria de vocês sabem, não tinha como fazer nenhum tipo de reivindicação, né? E apesar que, né, Elias, se o quarto gol tivesse impedido, ainda assim seria um 3-0 ainda,
e o Yokohama FC também sofreu muito, né, principalmente na segunda etapa, as bolas não entraram, as tentativas foram boas, né, até teve algumas tentativas bem lustras, né, principalmente ali no comecinho do jogo, né, com o Saito, com o Ishimi, né, o Maguinho tentando chutar de fora da área em alguns momentos também no primeiro tempo, enquanto ele jogou, que ele foi substituído na segunda etapa. O Tezuka até tentou também auxiliar um pouco ali, claro, com os limites técnicos da equipe, mas a grande verdade é que o Yokohama FC, apesar do placar, né, mentiroso, até pelo que a equipe conseguiu criar, realmente foi dominado, e depois do terceiro gol realmente a gente não viu nenhuma força de reação, né, da equipe do Yokohama FC. E esse clássico, né, entre as duas equipes de Yokohama, já não acontecia há 13 anos, né, em 13 anos foi o primeiro clássico da primeira divisão, então realmente muito tempo, né, que o Yokohama FC não voltava à elite do futebol brasileiro, a elite do futebol japonês, mas a gente vê que é nítido a diferença, né, ainda mais que o Yokohama, né, um dos líderes do campeonato, a equipe que venceu ano passado de maneira maiúscula, né, claro que a diferença é muito grande, mas caberia aí sim pelo menos um 4-2, um 3-4, seria de bom tamanho também, se fosse esse o resultado. Certo, e também esse jogo teve um outro destaque, que foi o retorno no Shunsuke Nakamura ao Nissan Stadium, né? Lembrando que ano passado houve aí o derby de Yokohama, só que foi no... fugiu o nome do estádio, cara. De cabeça também não vou lembrar também. Fugiu o nome do estádio. Enfim, o estádio menor, né, lá de Yokohama, mas dessa vez o derby foi no Nissan Stadium. E ele foi bem recebido, né? Não teve vaia, não teve nada muito xarope, até porque tinha pouca gente. Isso que eu ia falar, né? Até que foi bem reduzido os públicos, né? Eles estão, né? Então não tem muito o que fazer, né? Mas tá aí, um adendo a esse jogo. Pois é, o Nakamura que entrou 75 minutos, né, da segunda etapa, pouco pôde fazer, apareceu até de maneira bem modesta, né, na sua participação, mas o resultado também já estava encaminhado para o seu final. Bem interessante, né, ver o Nakamura sempre jogar, mas, né, no caso, né, do Yokohama FC, quando a equipe está atrás do placar, talvez seja uma constância aí, né, se o Yokohama FC, se ele começa a vencer o jogo, pelo menos pressionando o adversário e mantém o resultado, pelo menos uma diferença de um ou dois gols, dá para pensar talvez que a equipe tenha poder de poder correr atrás do placar, né, mas com 3-4-0, reverter esse placar realmente é para poucos. Mitsuzawa, Nipatsu Mitsuzawa, lembrei. Olha aí. Desse o estádio B de Yokohama. Conhecido como B de Yokohama. Yokohama municipal. B. Municipal, estado municipal. Tiagão, agora vamos falar do que eu sei que você tá ansioso pra falar disso. O cara coloca a frase na minha boca, eu não tô falando nada, mas tudo bem. Você quer falar o quê? De Sendai e Frontal, é isso, né? Conta o que a Joia aprontou, fez o hat-trick, entrou no segundo tempo e acabou com o jogo, rapaz. Pois é, não chegou a ser um hat-trick, mas foi moralmente um hat-trick. Foi assistência, né? Foi 2 gols de assistência, verdade. Exatamente, foi aí praticamente um hat-trick emocional, né? O Sendai, ele começou a jogar muito bem, a gente cansa de falar aqui que a equipe do Sendai é uma equipe bem interessante, principalmente quando joga em casa. Mas aí entrou a lenda e tremeram, né, cara? Exatamente, né? Foi igual o Japão contra a Costa do Marfim, lá entrou o Drogba, os caras peidaram na farofa. Teve até a voadora do Liu Kang, né? No último gol lá. Apesar que o Gervinho já tava resolvendo o Japão já jogando, não precisava nem do Drogba entrar, né? Mas tudo bem. O Sendai que começou a partir de uma maneira bem interessante, né? O Nakasawa e o Miribuchi fez os gols logo aos 30 ou 38 minutos da primeira etapa, né? A equipe do Frontale bem perdida no começo do jogo, né? A defesa não conseguindo marcar muito bem ali os jogadores de meio campo da equipe do Sendai. O primeiro tempo a gente pode até dizer que foi bem apagado, sendo que o único ataque, né, que o Frontale conseguiu fazer contra a defesa do Sendai foi ali um lançamento que o Noborizato pegou a bola ali perto da intermediária, tocou e o
Yakizaka conseguiu fazer o chute, mas o chute também acabou não tendo tanto efeito, acabou não sendo um perigo real, né? Então, fora isso, o Sendai dominou a primeira etapa inteira. No começo do segundo tempo, né, logo no primeiro minuto, teve as mudanças, né, entrou o Hatachi e o Kobayashi, né, e a equipe mudou. O mais incrível foi ter tirado o Leandro Damião, né, e ter colocado o Kobayashi, tanto para você ver como foi apagado o primeiro tempo do brasileiro, e as coisas começaram a funcionar, né. Primeiro veio o gol do Kobayashi, né, de cabeça, no lançamento do próprio Hatachi, né, eles que acabaram entrando, e o gol de cabeça bem, não livre, mas subindo muito bem o jogador, tal, e o Kobayashi está sendo bem contestado, né, como titular, perdeu a titularidade na temporada passada, o começo de 2020 não foi nada animador, ele estava no banco, né, e agora corre atrás de conseguir novamente a sua titularidade. O segundo gol foi o 1-2, né, foi ali um toque rápido entre o Kobayashi e o Amani, né, uma coisa bem interessante, que o Sendai teve um apagão muito grande na segunda etapa, né, o que aconteceu com o Frontale no primeiro tempo, aconteceu com o Sendai, eles começaram a trocar a bola de uma maneira bem displicente ali na parte de trás, talvez tentando fazer o tempo correr um pouco mais rápido. O Hatachi pegou a bola correndo, teve um corredor gigantesco ali perto da grande área para fazer a troca de passes com o Kobayashi, fez a finalização, né, e acabou fazendo o seu gol. E no final do jogo, final não, já era em torno de uns 68 minutos, não tinha aí quase 30 minutos de jogo ainda, o Oshima fez o lançamento e o Kobayashi fez um gol de voleio, né? O mais maluco, Elias, né, é que o jogo estava em menos de 70 minutos e praticamente na defesa do Sendai tinha praticamente a equipe inteira, né? Teve os 10 jogadores, né, estava na área defensiva para tentar defender esse lançamento do Oshima, e mesmo assim, no meio de 4 jogadores do Frontale, o Frontale ainda conseguiu fazer o gol. O Kobayashi, né, acabou festejando bastante, esbravejando bastante, até que acho que foi até uma maneira de ele mostrar que ele ainda tem potencial para ser pelo menos titular da equipe do Frontale, né? E ainda teve mais alguns lances durante o jogo, mas basicamente depois do 3-2 aí você vê o Sendai caindo muito de produção, teve alguns lances lá com o Rio de Germain ainda, mas teoricamente o Sendai, o que foi no primeiro tempo foi apenas sombras no final da segunda etapa ainda, teve mais um outro lancinho com o Frontale, mas depois do 3-2 esse foi o resultado, e o Frontale quase conseguiu fazer mais um golzinho, que seria um 4-2, que seria um placar justo pelo que a equipe fez, principalmente no segundo tempo, mais um bom resultado. O Frontale dando pinta que pelo menos esse ano, Elias, no começo da temporada, vai lutar para ser campeão. Segue o líder, Thiagão? Oi? Segue o líder? Por enquanto pode dizer que sim, mas o ano passado a gente já viu que o Frontale, quando, né, começou o pega pra capar no final da temporada, perdeu um pouco do gás. Daí vamos ver se esse ano a equipe tá um pouco mais vacinada desses vacilos que aconteceu no passado. E o Gamba Osaka, que venceu em casa o Sanfrecce? Venceu e convenceu, ou é aquele... Vou dizer pra você, Elias, quando foi a última vez que você ficou convencido, né? Eu até volto a pergunta pra você, né? Quando foi que a gente tá convencido com as atuações do Gamba Osaka, né? Eu, particularmente, não tô convencido já faz um bom tempo, né? O resultado foi interessante, né? Um gol do Miura, né? Que no finalzinho do primeiro tempo, aos 41, a equipe do Hiroshima, em alguns momentos, muito melhor do que a equipe do Gamba, principalmente na parte de toques de bola, ali na parte da frente, ali. Bem interessante a maneira com que os brasileiros fazem a movimentação na equipe do Sanfrecce Hiroshima, ali com o Douglas e com o Leandro Pereira, mas faltou o gol, né? Então a equipe do Sanfrecce teve todo o segundo tempo, vai atrás de pelo menos um empate, né? Mas a equipe do Gamba conseguiu se organizar no segundo tempo, fez as melhores, as melhores substituições, né? Entrou o Yadima, entrou o Ono, entrou o Patrick, né? E outros jogadores, e meio que o tempo foi passando, o Hiroshima foi vendo que não estava conseguindo o gol com tanta facilidade, as trocas de jogadores sempre é uma coisa que está bagunçando muitas equipes, né, Elias? Que agora que com esse esquema de você poder trocar 5 vezes, né, no mesmo jogo, as equipes mudam muito de dinâmica, né? E mesmo o Sanfrecce Hiroshima, que trocou alguns nomes interessantes, depois acabou entrando o Ryonagai, mesmo assim a equipe não conseguiu empate, né? Melhor para a equipe de Osaka, que jogava em casa, e por enquanto está jogando, né, com a matemática e o livro de regras debaixo do braço, né? Mas convencer, sinceramente, o Gamba ainda não. Ai. É isso aí, né?
ai, principalmente pra equipe do Sanfrecce Hiroshima, né? Que a gente tava com uma expectativa pelo menos mediana, né? Pra que a equipe poderia fazer nessa temporada, mas por enquanto, né? Ela tá naquela famosa listinha de equipes que está devendo um pouco, né? Está deixando a desejar, né? O Hiroshima, que nesse momento é o 10º colocado do campeonato. Complicado. Um jogo entre Sapporo e FC Tokyo que ficaram no 1-1. Eu reparei numa coisa bem legal, cara, é que tá tendo muita propaganda ali nas placas tailandesas. Você vê muito patrocínio tailandês ali, bem bacana, então tá tendo uma interação, né? Uma divulgação bem legal. Só um comentário a mais, né, que eu queria falar dessa partida. O Suga abriu o placar para a equipe do Sapporo e no finalzinho do jogo, num vacilo da defesa, Muroya foi lá, encheu o pé e empatou a partida. Sugeno foi a loucura, né, Thiagão? Ficou inconformado com o gol no finalzinho ali. E foi sacanagem, né? O Sapporo aguentou, mas no finalzinho deixaram aí a desejar. Pois é, o FC Tokyo, que é a equipe mais brasileira na J-League, 4 brasileiros, né, nessa partida aí, Leandro, Diego, né, o Silva e o Adailton, e a equipe do Sapporo, como você falou bem, né, se defendeu muito bem. Eu fiquei um pouquinho naquela ideia, talvez, que faltou um pouco mais de participação da parte ofensiva, né, foi o gol do Suga, né, na primeira etapa, né, se agora não me falha a memória, foi bem no finalzinho da primeira etapa. Na segunda etapa, muitas poucas chances aí na parte da frente, ali com o Komai e com o Botroid, que depois acabou sendo substituído, né, o Sokrasin jogou também, uma partida um pouco mais modesta, né, o Sokrasin que estava jogando principalmente as primeiras rodadas muito bem, né, ele que já vem do ano passado também com bom nível e melhorando cada vez mais. E como você falou, né, Elias, um marketing inteligente, né, da equipe do Sapporo, né, fazendo as placas em tailandês lá e tudo mais, e tentando fazer esse universo do futebol trazer rendimentos, talvez trazer até, quem sabe, investidores novos vindo da Tailândia, né, então acho que bem interessante, né, lembrando que o tailandês, né, que é um nome que realmente eu não tento pronunciar, né, eu só falo por Nan, que é hoje a parte do nome do goleiro do Sapporo, acabou não jogando, né? Mas o Sugeno realmente ficou muito bravo. Sugeno que entra para aquela lista ali de quase bons goleiros, dá para dizer assim. Talvez teve algum bom momento ali que a gente esperava que o Sugeno poderia pelo menos fazer sombra na seleção, ou isso sempre foi muito coisa na minha cabeça e você acha que o Sugeno sempre foi apenas um J-League, Elias? Não, ele foi um bom goleiro, assim, mas não a nível de seleção. Ele poderia ter figurado aí fácil para terceiro goleiro, no máximo, ou para goleiro J-Leaguer, né? Para jogos locais, né? Na seleção local e tudo mais. Ele é um bom goleiro, mas não era tudo isso. Talvez ele levou um azar de ter jogado numa safra que foi muito boa para goleiros, né? Então já tinha o Kawaguchi, já tinha o Narazaki, aí surgiu o Kawashima, né? Ele que é da mesma época do Nishikawa também, que já estava surgindo como bom goleiro, né, Thiagão? Então, até o próprio Higashiguchi, ele é um pouquinho mais velho que o Higashiguchi, hein? Então ele surgiu ali numa geração que estava bem farta no gol, né, Thiagão? Então isso acabou aí deixando ele um pouco para trás. Até porque o Kawashima foi titular aí na seleção por 1 milhão de anos, né? Faz sentido. Faz sentido. Talvez, né, se tivesse um pouquinho mais de rendimento no começo da carreira, quem sabe, né, poderia até pintar ali, né, mas realmente ficou realmente por isso mesmo. O Hayashi também, que é o goleiro do FC Tokyo, também é um goleiro que eu acho muito legal também. O maior problema do Sugeno mesmo é que o Nishikawa, ele, por jogar no Ural, ele tinha um destaque muito maior, né? Verdade. Então, na hora de escalar os goleiros para convocação e tudo mais, o Nishikawa sempre se sobressaía ali. Querendo ou não, onde você joga pesa também, né? Tem isso também. Né? O famoso joga onde, fera, né? Sim, verdade. Onde você joga, né, faz toda a diferença. No Hayashi também acaba passando bem em branco também na questão da seleção, sempre achei ele bem legal. Mas até acho que até esse momento, né, Elias, até porque a temporada 2020 vai ser tão ímpar, né, até porque não vai ter os rebaixamentos nem nada, e eu até acredito ainda que a parte de baixo da tabela vai ser
bem menos traumática, né, esse ano, tá, a não ser pelas equipes A, né, de nível escalão A da J-League, que ficarão se ficarem na parte de baixo da tabela vai ser bem ruim para a imagem das equipes, mas o Petrovic tá fazendo um trabalho muito do honesto, né, na equipe do Sapporo, né, consolidou um novo projeto de jogar, a linha jogando com 3 zagueiros fixos, né, então mostrando que consegue jogar com uma equipe mesclando jogadores mais velhos com jogadores mais novos, velocidade, finalização, então eu acho interessante. A única coisa que às vezes eu fico pensando em questão do Sapporo, Elias, é que eu não sei se dá para esperar mais muita coisa do Botroid, cara, não sei se eu acabei pegando um pouco de birra dele pelo rendimento abaixo, não sei se a idade pesa um pouco, mas sabe, parece que não sai mais nada disso, entendeu? Ele já deu mesmo. E aí o Douglas não é titular, né? E aí outros jogadores não têm a oportunidade de tentarem a titularidade um pouco melhor, né? E acaba ficando por isso mesmo. E pelo lado do FC Tokyo, né? Pra gente ser justo, né? O FC Tokyo que, claro, né? Lutando na parte de cima da tabela, né? Com alguns não tendo 100% de resultados positivos para sua equipe, mas esse praticamente 4-3-3 que a equipe joga bem ofensiva, né, acabou sufocando a equipe do Sapporo, e também se o FC Tokyo saísse com a vitória de 2-1 ou 3-1, também não seria nenhum resultado fora do comum, né, até porque a equipe tem essa filosofia, né, muito bem implantada aí de um futebol total, né, um dos poucos na temporada 2020 do futebol japonês. E o Petrovic, que ele é o famoso técnico sementinha, né? Ele sempre planta a sementinha dele. Ele que, por um azar, ele nunca consegue vencer, né, Thiagão? Ele não consegue os títulos, mas ele sempre deixa o legado, né? Sempre deixa a plantação farta ali pra infelizmente, os outros colherem os frutos. Concordo, né? Infelizmente é a sina do Petrovic, mas eu ainda acredito que antes da aposentadoria dele, alguma coisa no Japão ele tem que vencer, né? Eu acho que é mais do que merecido. Se não acontecer, seria uma pena, mas eu acho que ele merece ainda. É o Elias da Sérvia, né? Tiagão, e o Ural, hein, mano? Levou mais uma naba, dessa vez em casa pro Rei Sol, 4-0. Richardson Olunga, 2 gols de cabeça, né? O Nakama e o Kamiya atropelaram a equipe de Saitama. Aliás, o jogo teve uma curiosidade, né, Tiagão? Que os dois times jogaram de calção branco, né? Meio raro deixarem as equipes repetirem o calção hoje em dia. Até estranho, né? Ver o Rei Sal jogar de calção branco, né? Até uma curiosidade, sempre falando do Coxa, né, cara? Impressionante. No Paratiba que teve esse fim de semana, o Coxa e o Paraná jogaram de meia branca, os dois também, né? Você vê que nessa pandemia eles tocam foda-se mesmo e joga com o mesmo calção, isso, né? Joga com a mesma meia. Não tem torcida, talvez, que pode ser um fator que a galera reclama um pouco mais de não tô entendendo, não tô percebendo, né? Mas, né? No caso desse jogo. No caso desse jogo, aleatório. Fica. Mas é uma observação interessante, né? Até porque realmente foge um pouco do padrão. Claro que o Kashi Reisol não teve. Não tá tendo um retorno triunfante, né, pro futebol, para eles do futebol, né? Tem aí 3 derrotas, conseguiu 3 derrotas seguidas, né, no começo da J-League, né? A equipe consegue a sua segunda vitória do ano e algum resultado, claro, que é interessante, a gente já vê que o Reisol ele não teria uma vida fácil igual jogando na segunda divisão, mas vem fazendo o melhor que pode, né, uma 7ª colocação é bem justo, né, a gente pode dizer assim, né, a equipe que soma 3 vitórias, né, perdeu 3 jogos e ganhou os outros 3, né, tem 9 pontos, E assim, pelo que foi visto aqui, a gente viu no jogo, a gente vê o Urawa com os mesmos problemas de 2019, né? A equipe ataca bem, tem um meio campo interessante, mas a defesa, às vezes, tem alguns momentos realmente muito irreconhecíveis. Eu nem vou falar que a defesa do Urawa é uma defesa ruim, uma defesa que às vezes ela fica irreconhecível, né? Tudo bem, o Hashioka não é nenhum... Não é nenhum primor de jogador, mas tem o Maurício, tem o Iwanami, que apesar de não ser um jogador tão novo, é um jogador interessante, tem o Yamanaka na outra ponta, então assim, alguns jogadores que seriam sim titulares em qualquer outras equipes do futebol japonês, mas, né, o poder de reação do
da equipe do Ural Reds, eu acho, eu fico um pouco receoso, né? Parece que é aquele tipo de equipe que desaprendeu a reverter resultados, né? Eu acho que é muito que acontece também com a equipe do Yokohama FC. Tomou os gols 32, né? Demorou um pouco para tomar o segundo, né? Do Olungá, que veio apenas os 51 da segunda etapa, mas depois também a equipe meio que estagnou, né? A equipe não conseguiu achar o caminho de pelo menos o primeiro gol, né? Tomou o terceiro gol 6 minutos depois de tomar o segundo, né? E aí praticamente o jogo já estava finalizado. E aí teve apenas o quarto gol, né? Lá com a meia aos 89, mas praticamente a equipe do Ural já tinha meio que abandonado a partida. Esse é meu ver. Eu percebo, Elias, talvez eu acredito que eu possa estar errado, até pela posição do Urawa, mas eu acho que é um pouco cedo para começar a jogar a toalha em certos jogos tão rápido assim, sabe? Mas é aquilo que a gente falou, né? Como não tem o perigo do rebaixamento, as equipes, se não dá para vencer esse jogo, sempre tem o da semana que vem, sempre tem o daqui 2-3 dias, né? Então, eu percebi um pouco a minha intuição como torcedor nesse jogo do Urawa, né? Que a equipe viu que o resultado não viu, fez as substituições, optou por não cansar demais todos os jogadores e já estava meio que com a cabeça no jogo do final de semana, já que infelizmente essa rodada 6 já tinha ido embora para a equipe de Saitama. Ai, complicado essa vida do menino Ural aí, mas sabe quem tá mais complicado ainda, Thiagão? O Shimizu, né? Não venceu até agora, já são 6 jogos sem vitória, 5 derrotas e um empate. Dessa vez empatou pelo menos, né? Abriu o placar com o Carlinhos, mas o Harakawa foi lá e empatou para a equipe do Sagan. Ia vencer fora de casa, né? Mas os deuses do futebol não permitiram tal façanha para os laranjinhas, Thiagão. E foi nesse jogo, né, que aconteceu o grande lance da rodada, né? O zagueiro Eduardo do Sagantoso tirou na linha, né? A bola, que seria claramente gol da equipe do Shimizu. Mais um resultado negativo, né? A equipe que já tá acumulando isso desde o começo do campeonato. Avisei vocês que realmente eu não tava vendo muita coisa demais na equipe do Shimizu. Tinha lá um pouco de frisson, algumas mudanças do logo e tudo mais, mas realmente eu não vejo nada demais assim. A equipe do Shimizu para mim é bem mediana, com alguns reforços bem duvidosos, né? Mas claro, tem jogadores interessantes, jogadores de muito com uma certa qualidade. Mas se for parar a pensar, Elias, o primeiro gol, o gol mesmo do Shimizu, foi um gol também todo meio esquisito também, né? O goleiro não saiu do chão, foi um bate-rebate dentro da área, né? O cara subiu de cabeça, bateu, a bola veio pro Carlinhos, ele deu, digamos, o segundo toque também de cabeça, matando o goleiro, mas praticamente ali um rolo dentro da área do Sagantoso ali, e depois disso também pouco fez, né? Teve alguns lances, alguns chutes, mas basicamente nada muito diferente disso, né? Acho que dá pra gente dizer que o lance da rodada foi a defesa do zagueiro do Sagantoso, né? Se não me engano, foi até o zagueiro brasileiro Eduardo que fez isso, até me corrija se eu estiver errado, que seria a possibilidade de ser o segundo gol da equipe do Shimizu, e o zagueiro acabou salvando ali dentro da linha ali e tal, e acabou ajudando a segurar o empate, né? E meio que ficou por isso mesmo, né? E o gol do Harakawa também de fora da área, chutando bem no cantinho do goleiro, foi um chute bem interessante. Mas são duas equipes que dificilmente brilharão meus olhos na temporada 2020. E o Nagoya, rapaz, que passou o trator pra cima do Oita, jogando fora de casa, hein? Foi só o Jô sair que o time resolveu, né, Thiagão? O problema era o Jô. O Yoshida, o Yonemoto e o Tinen contra, né? Resolveram a parada pro Nagoya. E o Ficadente tá faceiro, hein? Pois é, cara, foi um jogo bem interessante, né? O Ficadente ficou mente faceiro. O Oita tendo um início de campeonato também, entrando para aquela linha de começo de campeonatos muito ruim de algumas equipes que a gente estava esperando um pouco mais, né? As coisas não estão tão fáceis assim pro Oita, né? 12º colocado, conseguiu 2 vitórias, mas alguns resultados também bem negativos. Na verdade, o Oita até o momento tem 2 vitórias, 3 derrotas e um empate. Né, então, assim, a equipe, claro, mostra que talvez a verdadeira faceta, né, da equipe do Oita, né, que já é uma equipe que já está perdendo um pouco de espaço, os resultados às vezes não vêm com tanta facilidade. E a equipe do Nagoya jogou muito bem, né, como entrou, conseguiu o primeiro gol aos 31, né, com o Yoshida. Acho bem interessante frisar, Elias, que
a equipe do Nagoya tá jogando com um esquema bem interessante, que é o Mukanazaki sendo praticamente um pivô, né? Aquele lance de falso 9 e tudo mais, eu acho que se aplica um pouco ao Mukanazaki, que é o cara que não tá mais tão preocupado em sair na cara do gol e fazer o gol, né? Mas sim em dar o último toque, né? Sendo ele um pouco mais forte, um pouco alto, fazendo o pivô de costas para a zaga para poder estar auxiliando os seus jogadores. Tanto que dos 3 gols, 2 assistências foram do Mukanazaki e 2 foram fazendo esse esquema de pivô, né? Mas a equipe do Nagoya, pra gente dominou o primeiro tempo ali, teve um escanteio que teve ali a finalização do Yonemoto, né? Teve os 2 passes foi 2 passes para gols que deu o Mukanazaki no primeiro tempo, e um deles foi o gol do Yoshida. Na segunda etapa, as equipes conseguiram fazer. A equipe do Oita fez algumas modificações muito rápidas, né? Até tem na esperança de conseguir um empate, né? Mas a equipe não deu muita liga, o resultado não veio. O Moriyama fez o segundo gol aos 48, né? E no finalzinho, aos 33, o Yonemoto, que já tinha quase feito um gol no lançamento de escanteio no primeiro tempo, acabou fazendo ali um toque rápido junto com o Mukanazaki, recebendo ele como na forma de pivô e finalizando fazendo o terceiro gol. Para mim, o Oita salva talvez esse jogo ali pela boa atuação do Takagi, né, o goleiro, que com certeza se não fosse as suas boas defesas, a equipe tinha tomado 5 gols facilmente nessa partida, né? E o meio defensivo que no meio de todo esse furacão que foi o ataque do Nagoya, acabou conseguindo parar todo esse ímpeto e ajudando o goleiro Takagi a não deixar a situação do Eita ainda pior. Fora isso, né, Shinen, né, o Atari e Turma foram praticamente anulados o jogo todo. O ataque do Oita bem ruinzinho na temporada 2020, pelo menos nessas 6 primeiras rodadas. Kobe e Cerezinho ficaram no 0-0, né? O que aconteceu? E o que tá acontecendo com o Ionichi, hein, cara? Dá pra gente falar que perdeu a mão? Talvez seja um pouco cedo, né? Mas realmente o resultado é muito adverso, né? Elias, eu até te falo pra você, cara. Eu acho que esse jogo, não sei se você teve essa mesma visão que eu, mas que foi um 0-0 também um pouco mentiroso, né? Foi um jogo até bem movimentado. Teve muita ação, né? Sim, a equipe do Kobe, obviamente, né, como pra gente quase todos os jogos, teve um pouco mais de posse de bola, teve um pouco mais finalizações, infiltrou mais e mostrou algumas coisas interessantes que a gente não via isso na temporada 2019, né? E nesse jogo, praticamente 70% dos ataques do Kobe, a bola vinha do Iniesta, o Furuhashi e do Furuhashi para alguém. Então, assim, o Furuhashi tá começando a ter um entrosamento um pouco melhor com o Iniesta. Eu acho que isso pode dar um pouco de frutos. Eu não sei se esses frutos vão ser considerados títulos daqui a um tempo, né? Mas a grande verdade é que o Kobe foi melhor, teve as melhores chances, tanto com o Iniesta chutando, como o Furuhashi também em alguns momentos conseguindo. A melhor chance que o Ceres teve no primeiro tempo foi um lançamento que teve, eu não consegui identificar o jogador que fez o lançamento, mas a bola tinha passado um pouquinho do meio campo, ele fez o lançamento da direita para perto da área, o Tokura conseguiu dominar a bola entre os defensores, conseguiu chutar, mas acabou chutando em cima do Ikura e perdendo praticamente a sua melhor chance, né? No segundo tempo, o Ceres continuou um pouco mais acuado, até porque ele sabia, né, que não poderia se expor demais por causa do Iniesta e tudo mais. E o Iniesta e o Furuhashi continuaram com esse esquema de 1-1, ou os dois avançando. Teve até um lance bem legal, que o Iniesta vem pela esquerda, ele toca pro Furuhashi um pouco no meio, e ele lança, né, a bola rasteira pro Yamaguchi, que chuta, né, mas acaba pegando mal na bola, e o goleiro coreano do Ceres acaba defendendo, né, e depois disso teve ali um escanteio lá que o Kimoto conseguiu cabecear, e o Ikura defendeu também, o Ikura parecendo muito bem. E para finalizar minhas opiniões sobre esse jogo, até porque no final do jogo a equipe do Kobe meio que deu uma cansada, o Iniesta saiu, e toda vez que o Iniesta sai, claro que o rendimento como um todo da equipe diminui drasticamente, e também saiu o Furuhashi, que digamos que era os jogadores mais impiedosos dessa partida, então a equipe meio que perdeu um pouco o seu poder de ataque. E no final do jogo, né, Elias, o Kiyotaki conseguiu um bom lançamento, consegue pegar a bola de frente pro gol e acaba chutando para fora, né? Então o Kiyotaki já não é o mesmo, já faz um tempinho.
E o Kashima, hein, Tiagão? Perdeu mais uma. Quando a gente achou que ia finalmente engrenar o negócio, que o Zago ia ter o pãozinho dele garantido de novo, perdeu o clássico ali pro Belmari, 1-0, e Ishihara fazendo golzinho de cabeça, rapaz. Pois o Kashima que você falou, não pode elogiar, e justo puxa na Belmari, né, que até então não tinha vencido nenhuma partida de um campeonato, tinha apenas um ponto, né, de um empate lá na quarta rodada em 0-0 com o Sapporo, né, consegue uma vitória magra em cima do Kashima Antlers e deixa, né, a equipe do Zago ainda na parte de baixo, claro que agora venceu, né, e meio que pelo menos a primeira vitória no campeonato, mas ainda uma situação bem complicada, mais um jogo que se repetiu aqueles erros, né, da terceira e da quarta, da segunda rodada, que é onde a equipe parece que em alguns momentos não tem muito criação, né? Eu percebo isso no Kashima, assim, sabe? Parece que é uma equipe um pouco apática em alguns momentos, né? Tudo bem que contra a equipe do Marino jogou muito bem, o Edinha jogou, né, fez 2 gols, apareceu e tudo mais, mas esse jogo, né, o Shonan se defendendo muito bem, fechando muito bem ali a sua zaga, ali, o seu trio defensivo, e praticamente os laterais ajudando, voltando, né? Você vê lá o Mawatari, Kobayashi, todos muito empenhados em ajudar a parte defensiva da equipe do Shonan Bellmare. Acabou dando resultado, né, segurando completamente a equipe do Kashima, que teve sim boa chance durante o jogo, mas todas paradas talvez pelo um pouco de má sorte, né, e muito também pelos jogadores do Shonan Bellmare. E o Ishihara, né, conseguiu aos 66 minutos, né, depois de fazer ali uma troca de passes com o Kobayashi, fazer o gol que seria ali o gol da vitória do time do Shonan Bellmare, e deixando a equipe do Kashima Antlers ainda na penúltima colocação, incômoda penúltima colocação no campeonato, e ainda, né, apesar do Zago ter feito, né, mais uma vez falando, né, conseguido a primeira vitória, mostra que para a equipe do Kashima jogar como o treinador quer, acho que vai faltar ainda bastante treinamento, as coisas tendem a não ser tão fáceis em Baraki em 2020, Elias. Pelo jeito, vai ser mais um ano sofridinho, hein? Uhum. Infelizmente, talvez, parece que vai ser essa a sina de 2020, né? Pelo menos, tudo pode acontecer, né? Porque até o campeonato é longo ainda, né? Mas é claro, né? Não existe nenhum, né, torcedor, ou pelo menos aspirante torcedor do Kashima Antlers que fica feliz com esses resultados atuais da equipe de Baraki. Complicado. Tiagão, deixa eu fazer uma pergunta. Que passando a classificação, temos o nosso querido Frontale na liderança com 16 pontinhos, seguido do Nagoya em segundo com 14 e o Gama em terceiro com 13. O Frontale tá com essa bola toda, tá jogando bem mesmo desse jeito, ou ele tá aproveitando que as equipes não estão com entrosamento tão 100% assim, ainda estão pegando ritmo de jogo e tudo mais? Ou realmente o Frontale tá com esse diferencial para ser o líder isolado da competição? Olha, Elias, eu acho que a palavra, talvez, que a gente não pode falhar muito, é negócio de diferencial. Eu não vejo o Frontale tão melhor no papel do que, por exemplo, é o Marinos, né? Mas a gente sabe que dentro de campo a J-League é uma caixinha de surpresa, né? Como a gente mesmo falou, a gente não tem certeza de nada, né, no futebol japonês, né? É claro que no papel, e pelo que vem jogando algumas partidas, o Yokohama F. Marinos tem toda a banca de jogar como um atual campeão, de impor o seu mando de campo, se impor jogando fora de casa, é uma equipe muito boa, muito bem organizada, mas no papel você vê algumas equipes que a gente não esperava, né? A gente não esperava nesse começo de campeonato ver o Gamba, apesar de um futebol muito, muito burocrático, com 13 pontos, com 4 vitórias, entendeu? Obviamente que ninguém imaginava que o Nagoya, após ter perdido alguns jogadores, estaria jogando de uma maneira tão coletiva e tão primordial como vem jogando nessas últimas rodadas, né? A equipe do Nagoya, para você ter uma noção, o futebol japonês é tão maluco que apenas Nagoya e Frontale não perderam nessa temporada ainda, né? Então, a equipe do Nagoya a gente sabe que não tem um primor de defesa, ou pelo menos na temporada passada, a defesa deixou a equipe em maus lençóis em vários momentos, mas em 2020, até então, as coisas funcionando. Eu acho que voltando ao Frontale, eu acho que uma coisa que acaba pendendo pro lado dele é que eu acho que nem todas as equipes japonesas estão sabendo lidar muito com essa ideia de fazer as 5 alterações, né? Até porque, Elias, algumas equipes nem banco
qualificado tem para fazer essas 5 alterações, né? Mas pelo rodízio, pela necessidade de estar jogando vários jogos, né, nessa grande maratona que vai ser 2020, as equipes se sentem na obrigação, né, até para manter os seus jogadores fisicamente bem em todas as partidas, fazer esse rodízio. E é nesse rodízio maluco que algumas equipes acabam caindo de qualidade, né? A parte boa do Frontale para mim, que eu acho que é apenas Frontale, Marinos, talvez Yokohama FC, né, e outras equipes, né, claro que gradativamente menor, poucas são elas que têm um banco qualificado para você trocar 5 jogadores e ainda se manter ainda o mesmo esquema tático e a mesma qualidade. Eu acho que o Frontale, ele tem um banco com alguns nomes interessantes e alguns jogadores que perderam a titularidade em 2019, no caso, como por exemplo o Yu Kobayashi. Então você tem na teoria um banco muito bem qualificado. Agora, por exemplo, é muito difícil imaginar, Elias, que o Hiroshima, que o Oita, que o Vegeta Sendai, que o Shonobi Omari, né, que o Sapporo, o próprio Lakashi Rei Sol, eles tenham no seu banco 5, 6 jogadores que podem estar entrando todo o jogo e ainda assim fazer a diferença, entendeu? Então eu acho que se o Frontale conseguir esse trunfo, né, de sempre deixar na sua manga 4 ou 5 nomes de jogadores que possam ser substituídos à altura para entrar durante o jogo, eu acho que o Frontale sai na frente, como está fazendo isso nessas primeiras partidas. Agora, se isso vai ser crucial e isso vai ser predominantemente importante para vencer o campeonato, aí é outros 500. Mas pelo menos para início de J-League e pensando em Luvan Cup, pensando talvez futuramente em Copa do Imperador, eu acho que o banco é um diferencial. Acredito que é isso que está acontecendo com o Frontale, pelo menos nessas 6 rodadas do campeonato inicial. Thiagão é uma lenda nos comentários, né? Impressionante. O cara arrasou. E nesse momento, Thiagão, só para encerrar aqui o assunto, se tivesse rebaixamento esse ano, tava caindo Shimizu e Kashima, né? Sim, imagine uma coisa dessa, né? Seria realmente muito... É aquilo que a gente até comentou no último Renomaru, né? Se realmente na temporada 2021, dependendo do que acontecer, poder cair, vai ter mais rebaixamento, mais equipes podendo subir, acredito que pode acontecer uma revolução muito grande do futebol japonês. Isso vai ser bem legal de estar pelo menos acompanhando. É claro que pro ouvido do torcedor, imaginar um Kashima, um Shimizu, né, sei lá, um Urawa, um Gamba caindo para a segunda divisão, isso é muito ruim. Mas a gente vem falando, né? Já tem uma galera que já tá aqui naquela zona do ostracismo já faz um tempo, né? O Shimizu é muito mais o Sagantoso, bem, o Shimizu nem tanto, mas Sagantoso, o Shonan, né? Até o Vegeta Sendai uma hora vai acabar perdendo um pouco dessa força que vem mantendo ele há tantos anos na primeira divisão, mas são algumas equipes no futebol japonês que a gente vê que parece que ela não consegue mais evoluir, né? E isso você acaba dando passagem para as equipes que sobem, né? E quem sabe quem subir nas próximas temporadas podem ser equipes que vão saber lidar com isso e podem meio que enterrar algumas equipes do futebol japonês, né? Então isso que a gente vai ter que esperar para ver. Mas, por exemplo, como você falou, né? Se quer imaginar Kashima e Shimizu caindo para uma segunda divisão, é algo que com certeza seria revolucionário, claro, negativamente em muitos aspectos, mas ainda assim revolucionário para o patamar atual do futebol japonês. Falando em patamar atual, Thiagão, vamos para J2 agora? Vamos lá. Que são times que irão subir para reformular aí o patamar do campeonato japonês. E vou começar já com uma notícia triste para o nosso querido amigo Lucas Prado. O Jeff United perdeu em casa no clássico pro Verde Tóquio por 2-1. O Renault Yamaguchi meteu 4-1 no Ryukyu. Tochigi 0, Tsuegen 1. Kofu 1, Omiya 0. Olha o Omiya, hein? Que coisa, rapaz. Tava tão bem. Agora vai. Vai, né? Matsumoto. Ou não. O Omiya que lembra muito o esquilinho lá, o Cid da Era do Gelo, né? Sim. Tá vacilando, desculpa te interromper, mas o Omiya não poderia ter perdido essas 2 partidas consecutivas, né? Só acho. Complicado. Deu gás pra equipe do Nagasaki, né? O Albirex e o Montevideo ficaram no 1x1. O Júbilo Iwata ganhou do Giravans por 2-0. Kyoto 2, RM1. Mito 4, Matidas 0, Fadiano 1, Nagasaki 2 e Tokushima 0,
Vespinhão, parece que o sonho do Tokushima acabou essa temporada, né? Foi uma temporada mágica passada. Tudo bem que ainda tá em quarto, né? Lutandinho ali na parte de cima da tabela. Mas será que vai ter gás igual ano passado? É o que veremos, né? E o Jun Hanato anotando um double, hein? Interessantíssimo, né? Elias, eu acho que ainda talvez é muito cedo pra gente falar, né? Mas é claro, né? Você vê assim, a diferença é muito pouca, tá? Mas é 6 pontos, né? E a J2 realmente já é maluca por si só, né? Imagina agora tendo que correr as rodadas, né? Bem, sinceramente, eu ainda. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria no Tokushima, né? Não no Kyoto, né? Que tá sempre iludindo o meu pobre coração. Acho também bem interessante a gente frisar, né, a 5ª colocação do Jubiluata, né, um pouquinho melhor do que a gente esperava, né, sinceramente eu acredito que ninguém esperava muita coisa, né, do Júbilo, né, até pela temporada passada. O Avispinha lutando inicialmente, né, ainda com 10 pontos, né, ainda também interessante, apesar de 2 derrotas, né, então a gente vai frisando isso. A única equipe ainda que está invicta no campeonato é o líder, né, Vivari Nagasaki, que tem 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Os demais têm 2 em 1, em algumas equipes até um pouco mais que isso. E a parte de baixo do campeonato não é nada muito diferente daquilo que a gente já imaginava, né, Elias, né? O Rio com dificuldades muito grandes, né? O Matsumoto também muito longe, né? O Montedio muito longe, né, de ser aquele Montedio que uma hora lutou para se manter na primeira divisão, né? E o Ehime também há muitos anos não anima muito o torcedor, né? Sem falar, né, do Guma Kusatsu, né, que também já está na parte de baixo da tabela do futebol japonês, já não é de hoje, né? Dos demais, acredito que muita coisa vai acontecer. E só te pergunto uma coisa, Elias. Esse vai ser o ano que nós vamos falar mais do mito Holy Hulk? Ou não? Não sei se vai falar bem ou vai falar mal, né? Mas falaremos. Mas falaremos. Fica aí a dica, né? Só passando aqui a tabelinha rapidinho pro pessoal. Nagasaki é o atual líder com 16 pontos, seguido do Mi em segundo. Lembrando, galerinha, que esse ano não tem playoff, então sobem só os 2 primeiros. E também não teremos rebaixamento. Então, o Ryukyu, por sorte, né, esse ano tá se salvando, né? Tem apenas 2 pontinhos na lanterninha. E o Zaspa, no momento, também com 3 pontinhos na parte de baixo da tabela, hein? Pois é, Elias. E também acredito, cara, que se na primeira divisão vai ser um baita de um bolo louco quando começar a cair um monte, quero só ver na temporada que vem, quando começa que vai inflar um pouco mais, né, a J2, quando começar a cair 3 ou 4 equipes, aí eu tenho certeza que algumas cairão para pelo menos ficar umas 3 temporadas na J3, porque realmente a gente vendo alguns jogos, lembrando que o canal, né, J-League Internacional, ele está colocando, né, alguns jogos ao vivo todo final de semana, principalmente jogos da segunda divisão, e alguns jogos recentes ali que a gente vai assistindo ali, você vê que a diferença de algumas equipes para outras são muito grandes, né? Então você vê que a parte de baixo ali do 15º para baixo dificilmente terão chances de um dia lutar pela parte de cima da tabela, né? Porque a diferença já vai ficando cada vez mais grande, infelizmente. Coisas que acontecem no Japão, né? Uhum. Tem a emoção ali da disputa, mas também quando entra na ruindade, Deus me livre. Com certeza. Uhum. Tiagão, falando aqui da J3 agora, rapidinho pro pessoal, tivemos uns jogos bem interessantes, ó. O Sagamihara ganhou em casa do Fangrauri por 2-1. Aliás, outra dica, né, a gente sempre fala, se quiserem conhecer mais sobre essa nova equipe aí da J3, ouçam o Renomaru Drops, né, as nossas plataformas de podcast. Sim. Tem uma história bem interessante dessa equipe. O Grula foi goleado em casa pelo Kataria por 4-1. Fukushima e Fujieda ficaram 1-1. O Imabari ganhou do Cereço B por 1-0. O Imabari também tem uma história bem interessante no Drops, né, Tiagão? Bem legal mesmo. O Yokohama ganhou por 2-1 do Azul Claro. O Blauwitz ganhou de 1-0 do parceiro Nagano. Chupa, Tiagão, toma essa. Gifu 1, Roaço 0. Aquelas nossas rivalidades internas que ninguém entende. Né? Exatamente. O Gamba B perdeu em casa para o Kagoshima United por 4-2. E o Gainari Totori ganhou de 1-0 do Kamatamaré Sanuki. No momento, o líder não podia ser outro, né, Tiagão?
Blauwitz na liderança com 15 pontinhos. Ganhou tudo, rapaz. Uhum. 100%. 100%, né? Taldo lá nas alturas. Roaço Kumamoto. Olha só, hein? Perfeita essa J3. Roaço Kumamoto em segundo, com 2 de suas equipes que estariam subindo a J2. Mais Fallers do que nunca, mais Elias do que nunca. Essa tabela é impossível, né, Thiago? Olha só, então um detalhe muito interessante, né, que o Blauwitz Akita, ele fez 10 gols e não tomou nenhum, cara. A equipe tá realmente 100%, né, em todos os quesitos, né, então, realmente bem interessante. Lembrando que praticamente cada um aqui tem uma equipe, né, o Elias, claro, o Elias tem mais de uma, né, mas provavelmente é o Roaço, né. Só temos menos que o Mioto. Exatamente. Não, mais que o Mioto é só se a gente curtisse todas as equipes em todos os momentos. Mais que o Mioto, só a FIFA, né? Só a FIFA. Mais que o Mioto, cara, essa frase é genial. Mais que o Mioto, FIFA. O Bom Tempo deu Fudieda, né? Outra piada interna que foi o 15 do MDD. E eu com a parceiragem Nagano. Cara, esse negócio do parceiro Nagano e contra o Elias, isso já deve fazer uns 3 anos. Mas o Elias lembrou com certeza do porquê de ter falado que o Bom Tempo tem a sua equipe, que é o Fudieda. Poucos vão saber. Se querem saber mais, pergunte diretamente pro Thiago Bom Tempo, que minha boca é um túmulo, mas... Se vocês querem saber a história do Fudieda com o Bom Tempo, pergunte pro Loki. Pergunte pro Loki. Loki é o olho que tudo vê. Exatamente. Ele é o olho de Sauron, dessa grande casa, desse grande castelo onde o Sr. Bom Tempo reside. Né? E é isso aí. Sem mais detalhes. Elias, J3 esse ano, bem interessante. Ele vai estar morrendo durante um bom tempo ali. Durante um tempinho vai continuar rindo ali. E a parte negativa é, né, a gente vê, né, o Grula cada vez mais longe de lutar por qualquer coisa, até da J3, né, já tá amargando a última colocação, apenas 1 ponto, né, ele e o Kamata Maré ali em situações bem complicadas, e o Kohaminha, né, Soccer Club ali fazendo ali o seu... fazendo a sua 15ª colocação bem modesta, né? E o Azul Claro também, que outras temporadas foi uma equipe que quase lutou ali pela parte de cima da tabela, também um começo de temporada bem mais ou menos, né? E é claro, né? E o Gifo, né? Que um dia já foi J2, né? Amargando uma 7ª colocação ali também, com um começo de campeonato bem complicado. Elias, ainda temos dificuldades, eu sempre friso isso, né, com certo pesar e amargura na voz, ainda é muito, praticamente impossível quase, de conseguir assistir os jogos da 3ª divisão. Tem algumas streamers de alguns sites de alguns cunhos muito duvidosos, então realmente ainda fica um pouco complicado tá se mantendo atualizado da 3ª divisão, mas acredito que com o passar da temporada os sites vão voltando mais ao normal e quem sabe a gente consegue assistir pelo menos aí uma meia dúzia de jogo até o final do campeonato. Mas por enquanto, Elias, é um campeonato de 2 divisões, né? Temos ali até o Gainari Totori com 12 pontos, depois vem toda uma trupe de Sagamihara para baixo, né? E a parte positiva para finalizar a minha participação é o Imabari, né? O novo Imabari em 5º colocado com 8 pontos, mostrando que as equipes novas estão nascendo muito bem, né? Então isso é muito bom e muito positivo, principalmente levando em consideração que daqui a alguns anos teremos o nosso tão esperado rebaixamento e fim das equipes B, né? Então acho que vai ser bem legal de ver isso daqui a alguns anos. Quem sabe o Sony Sendai não aparece. Quem sabe, né? Por favor. Seria interessante. Rondinha FC, né? Então, é que o Honda ele não quer virar profissional, né? Isso que e não quer? Não. O Honda FC ele já teve, sei, desde os anos 90, né? Sempre teve oportunidade de virar oficial, de virar um time profissional e tudo mais. E nunca quis. E acho que nem vai querer, viu? É uma filosofia da equipe, né? Em não ser profissional. E tem um estádio mó bacaninha, né? Que era o Honda, tem um nome japonês no meio, mas era o Honda Soccer Stadium e tal, né? Lembrando que o Honda FC né? Isso, Miyakoda, que é uma equipe bem legalzinha, cara. Essa aqui fica lá em Shizuoka, lá, sabe? A parte mais legalzinha, a parte mais modesta, em certa parte, assim, da província e tudo mais. Ali, uma história bem interessante. E fica aí a dica aí, beleza. Um dia traz um drops pra nós aí sobre o Honda FC também, que vai ser muito bem-vindo. Opa, vai ser muito legal. É muito interessante esse time. Com certeza. Inclusive, o Honda FC, ele é tetra, né? Campeão da JFL, ganhou 16, 17, 18, 19, né?
É tetracampeão? Caramba, legal. Tetra Bom seguido. saber. Pra você ver, né? Uma equipe de 71, né? 70, 71. Agora eu tô falando meio coisa de cabeça, mas eu vou dar uma 71. bugada aqui, ó, só pra confirmar. E é bem interessante que você vê, o futebol japonês ele é muito mais rico, né? Então por isso que a gente começa a ouvir umas bobeiras, a gente fica meio de cabelo em pé, porque realmente tem muita coisa legal no futebol japonês, assim como tem muitas histórias muito boas de bons times brasileiros que acabaram sendo equipes que não venceram muita coisa, que ficaram na parte de baixo das tabelas da vida aí, mas ainda tem uma história muito rica. Elias, 7ª rodada e 8ª vai acontecer num piscar de olhos, né, pra gente aqui. No final de semana, no dia 26/7, temos mais uma rodada. Lembrando, Elias, que essa rodada teremos uma coisa legal, né? Teremos um jogo num horário mais de boinha para nós, né? Temos o jogo entre Sapporo e Yokohama F. Marinos. Se não mudar o horário nem nada, se não estiver sendo trollado pelas informações do site aqui, mas o jogo está marcado para 1h05 da manhã, 1h da tarde lá no Japão, então teremos um jogo aqui em um horário mais de boa. Os demais jogos, né, da rodada 7 serão entre 6, 6h30 e 7 horas da manhã, e já adiantando que no dia 1º/8, né, 1º de agosto, temos aí jogos entre 6 e 7 horas da manhã, e também teremos mais um jogo, pasme, também um jogo do Sapporo, num horário mais de boa, às 2 horas da manhã, entre Sapporo e Vissel Kobe no dia 2/8, pela 8ª rodada. Então, na rodada 7 teremos um joguinho a 1h05 da manhã, né, no dia 26. Depois já anotem também aí que no dia 2/8 temos Sapporo e Vissel Kobe às 2 horas da manhã. Só para encerrar o programa, falando que tivemos 2 japoneses que ergueram caneco essa semana no futebol europeu, né? Olha aí. O nosso querido Minamino pela equipe do Liverpool, né? Oficializado aí o título, ergueu o canequinho. E o nosso querido Okazaki, campeão da segundona espanhola pelo Huesca. Olha aí, o Esquinha de volta à primeira divisão. Tem por mim ele rapidamente ali falando como foi essa trajetória da temporada 2019/20 do Huesca. E o Minami aí, né, merecidamente participou, né, de várias partidas. Na minha opinião, ficou um pouco longe de conseguir ser titular. Acho que vai ser muito difícil para o Minami ser titular dessa equipe atual do Liverpool, mas fez a sua parte, teve a sua margem de contribuição. E o Okazaki jogou muito, né? 12 gols, né? Foi praticamente acho que importantíssimo, com certeza um dos japoneses que mais fizeram gols nessa temporada europeia, né? E acabou ajudando o Huesca a subir. E fica aí também, né, a observação do Kagawa, né, pela equipe do Saragossa, que estava a jogar os playoffs, né? Então tem chances também aí da equipe do Saragossa estar voltando à primeira divisão também. E a parte negativa, né, ainda na Espanha, que a equipe do Mallorca, né, do Kubo, acabou caindo, né, para a segunda divisão, também é muito complicado também, e outras coisas más por aí. Então um detalhe também legal, né, Elias, que não tem nada a ver com levação de levantar caneco nem nada, né, mas aquela informação que o Bom Tempo trouxe pra gente, que o Maeda, né, que o Daizen Maeda está voltando de Portugal, né, pro Japão, né, depois de uma passagem rápida de 1 ano praticamente no futebol português, as coisas acabaram não funcionando tão bem, né, como o jogador queria. Então teremos aí um jogador japonês repatriado um pouco cedo talvez, né, mas mesmo assim um jogador repatriado ao futebol japonês em breve aí pela equipe do Cereço. Maravilha, Tiagão. E lembrando também que quem tá na forca é o nosso querido Shibasaki, né? Equipe do Deportivo lá. Você acha que dá pra pensar que vai sair ou já partiu dessa já também? Não sei, é difícil, né? O time foi muito inconstante aí a temporada toda. O Shiba, que é um dos destaques da equipe, mas também nada tá ajudando. Já tem aí, se não me engano, 4 derrotas seguidas, né? Caramba, 4 seguidas é muita coisa. Nem lembro mais. Então as coisas ficam meio que... Tá difícil. O negócio tá complicado para a equipe do Deportivo. Se não me engano, agora, né? Quinta-feira, a partida. E aí termina também já, né? E aí define quem... Ou ganha, né? Não tem nem conversa, né? Se eu não me engano, contra a equipe do Fuenlabrada, né? Assim, não lembro o nome do time. Mas precisa ganhar. Porque assim,
O La Coruña tá agora na 20ª colocação com 48 pontos. Esse já caiu, né? Tem que golear. Ah, não, já era, cara. Porque. Já foi, já vendo foi. aqui, já foi. O saldo é horrível. Porque quem tá fora da zona é o Ponferradina, né? Ali que tem menos 5. O La Coruña tem menos 18. Não tem como, já era, caiu. Caiu também. Vai pro mesmo número de vitórias aí, mas não tem jeito, não. Não tem muito o que fazer. Não. Então temos mais um rebaixado essa temporada, que é o nosso querido Shibasaki. O Shibasaki também, que a gente sabe, né, que teve foi muito, muito controverso, né, essa troca de equipe, né, do Getafe, né, e tudo mais. Quem que ele se meteu? E que encrenca, né, então assim, foi muito, muito complexo, né, talvez a gente só vai saber disso um dia que ele vier a público falar, né, por que optou por trocar de equipe e tudo mais, mas realmente foi uma troca muito da complicada, né. E só eu joguei informação assim, né, sobre o Daizen Maeda. O Daizen Maeda, que pelo site que eu tenho aqui, ele ainda tem contrato ainda com o Matsumoto Yamaga, né, mas já tem sondagens aí, claro, nossa fonte Thiago Bom Tempo, uma ótima fonte, uma das melhores fontes que a gente tem, tem o interesse do Cerezo estar comprando, né, ou pelo menos pegando o Daizen de empréstimo, o Matsumoto, que precisa de dinheiro, né, obviamente, né, agora que está na segunda divisão. Claro. Então a ideia é que o Daizen pinte, agora que ele volta do final de empréstimo, né, do Marítimo, né, o empréstimo de 1 ano não deu tão certo, também o Marítimo não se interessou em compra, então o Daizen volta e quem sabe ele vai acabar pintando aí em Osaka para ajudar a equipe do Cerezão. Espero que com muito sucesso, né, o Shinji Ono, segundo o nosso querido Bruno Matsuoka. Com certeza, o Shinji Ono da nova geração. O Dazon Maeda. Dazon Maeda. Semana que vem tamo aí, Thiagão? Com certeza, semana que vem estamos aí com mais um capítulo da maratona da J-League 2020. Uma verdadeira maratona de jogos aí. Fique com a gente, galerinha. Beleza, Thiagão? Valeu! Valeu, Elias. Muito obrigado. Valeu, galera. Até semana que vem. Abração, galerinha. Sayonara!